Capítulo 1 Renascido. Na colossal Santa Cordilheira Ancestral, a luz do sol brilhava através do fosso entre as montanhas nos cânions profundos. Na encosta ao lado do vale, alguma neve permanecia. Mesmo que já fosse o início do verão, a neve ainda tinha que derreter. O frio aqui era excepcionalmente longo. Os rugidos de animais podiam ocasionalmente ser ouvidos. Na superfície do vale havia uma cidade magnífica. O mundo fora das santas montanhas ancestrais era ocupado pelos animais. As pessoas que viviam na cordilheira não entraram em contato com o mundo exterior há centenas de anos. As pessoas que viviam na cidade não tinham certeza da situação do mundo exterior. Foi registrado que, no período mais glorioso da humanidade, tendo milhares de combatentes lendários e espíritos demoníacos, os humanos estabeleceram muitos impérios no vasto continente, mas esses impérios foram aniquilados. A cidade, devido a ser geograficamente localizada em um lugar furtivo, foi bem preservada da Era das Trevas. Eles ocasionalmente encontravam ataques de poderosas bestas do vento nevado nas santas montanhas ancestrais, porém, depois de passar por inúmeros conflitos devastadores, a cidade foi reconstruída diversas vezes. Estas paredes desiguais eram um monumento indomável. Esta cidade é chamada de Cidade da Glória, e é um símbolo de esperança para a humanidade. Instituto Sagrada Orquídea, classe dos combatentes aprendizes. Mais de 30 alunos estão sentados e aguardam para ouvir a professora enquanto ela transmite seu conhecimento. Os alunos são um bando de combatentes aprendizes. Eles são estudantes do Instituto Sagrada Orquídea da Cidade da Glória. Ouvi dizer que a nova professora, Shen Xiu, é uma das espiritualistas demoníacas rank prata de 3 estrelas da família sagrada. Alguns alunos estavam discutindo suavemente entre si. A atenção dos alunos estava focada na professora. Ela tinha uma figura alta, estava vestindo um vestido de lavanda que se envolvia firmemente contra seu corpo, dando uma ênfase aos seus desenvoltos seios. Ela tinha um par de pernas esguias e brancas, e usava uma requintada maquiagem que a fazia parecer bonita e elegante. Seus olhos estavam cheios de orgulho e arrogância. A família sagrada é uma das 3 famílias principais da Cidade da Glória. Por ela ser de nascimento nobre, e uma espiritualista demoníaca de prata de 3 estrelas, ela naturalmente tinha motivo para ser orgulhosa. Como espiritualista demoníaca de prata de 3 estrelas, normalmente ela não viria aqui para ensinar. Ela só concordou porque seu sobrinho está nessa classe. Os espiritualistas e os lutadores demoníacos têm 5 ranks diferentes, que são bronze, prata, ouro, ouro negro e lendário. Cada rank é então dividido em 5 níveis, de 1 estrela a 5 estrelas. Um espiritualista demoníaco está acima de um lutador. Somos uma existência verdadeiramente nobre. Um espiritualista demoníaco pode formar um reino da alma dentro do seu dantian. Eles têm a capacidade de se integrar com um demônio capturado em seu reino de alma e, em seguida, fundir-se com o demônio em combate. Isso permite que eles possuam uma força incomparável, que está bem acima da força com a qual os lutadores poderiam competir. Shen Xiu ergueu o queixo e falou com arrogância, assim como eu, meu demônio é uma raposa da chama escarlate. De repente, o rosto e as mãos de Shen Xiu sofreram mudanças drásticas. Sua forma facial tornou-se mais nítida, seus dentes e unhas também ficaram mais afiados. Finalmente, uma cauda escarlate emergiu de suas costas.
Depois de se fundir com um demônio, eu posso controlar sua força, bem como ganhar habilidades do tipo fogo. Entre os demônios, a raposa da chama escarlate é uma besta de rancouro. Isto significa que o nível mais alto que posso alcançar é a espiritualista demoníaca do rancouro. É claro, depois de me tornar uma espiritualista demoníaca do rancouro, eu posso substituí-lo por um demônio mais poderoso. Quando se tratava do seu cultivo, o orgulho no rosto de Shantil ficava mais evidente. As palavras de Shantil deixou um grupo de estudantes surpresos. Uma espiritualista demoníaca rancouro, espiritualistas demoníacos são existências além do alcance para a maioria deles. Enquanto Shantil continuava a palestra no palco, Nili estava sentado na fila de trás. Sua mente estava em transe enquanto sua alma flutuava ao redor. Depois de um tempo, Nili lentamente abriu os olhos. Ele não podia deixar de ficar confuso com a cena na frente dele. Onde estou? Perguntou Nili em voz baixa. Ele ficou completamente chocado quando percebeu que suas mãos se tornaram menores e sua pele ficou muito mais macia. Shantil estava no palco, falando sem parar. Nili lembrou claramente que este era o ano em que ele se juntou ao instituto. A professora palestrando era uma espiritualista demoníaca rank prata de 3 estrelas extremamente arrogante. Por causa dela, Nili não se sentiu disposto a aprender por algum tempo. Eu realmente renasci. Nili ficou profundamente chocado. Ele se lembrava de estar cercado e ser atacado pelo sábio imperador e as 6 bestas divinas e morrer na batalha. Parece que sua alma renasceu no tempo quando ele tinha 13 anos. Nili olhou para o lado e viu rostos familiares, Lupial e Duzi. Estes irmãos que haviam compartilhado vida e morte com ele estavam vivos, exceto que suas aparências eram muito jovens. E ela, Nili olhou para a esquerda. A poucos metros de distância dele, um belo rosto impecável entrou em seu campo de visão. Seu nome é Ezium. Embora sua aparência tenha apenas 13 ou 14 anos, ela já parecia esbelta e elegante, com cabelos roxos escorrendo até sua cintura. Ela tinha arqueado as sobrancelhas, e um brilho inteligente era visto dentro de seus olhos. Sempre que sorria, teria covinhas profundas. Embora ela parecesse um pouco infantil, Nili sabia que, quando ela crescesse um pouco mais, ela seria extremamente bonita e encantadora. Ela usava um vestido branco de seda que lhe dava uma espécie de elegância indescritível. Em sua vida anterior, Nili tinha um profundo afeto por ela desde que era adolescente. Ela não está morta. Nili estava extremamente animado ao ponto de que ele quase engasgou. Eu realmente voltei no tempo, isso é real. Não é um sonho. Nili perguntou a si mesmo enquanto ele severamente se beliscava. A dor clara lhe disse que não era um sonho. De repente, pensou em uma coisa. O livro do espírito demoníaco temporal. Deve ter sido o livro do espírito demoníaco temporal. Nili baixou a cabeça e imediatamente procurou por ele, mas não conseguiu encontrar o livro do espírito demoníaco temporal. Nili não podia acreditar que seu renascimento, esse misterioso fenômeno que lhe aconteceu, não estava relacionado com o misterioso livro do espírito demoníaco temporal. O criador do livro do espírito demoníaco temporal era desconhecido. É um livro altamente misterioso que Nili sempre manteve com ele. Ele se lembrava claramente, quando ele estava lutando contra o sábio imperador e as 6 bestas da Ordem da Deidade, que seu sangue tinha coberto completamente o livro.
Deve ter sido o livro do espírito demoníaco temporal que o trouxe de volta para quando ele tinha apenas 13 anos. Depois de ver todos esses rostos familiares, Neely mergulhou em sua memória distante. Ele se lembrou de quando a Cidade da Glória estava sob o ataque das bestas do vento nevado. O guardião da Cidade da Glória, Lord Emo, que era um espiritualista demoníaco de rank lendário, morreu na batalha com as bestas entre centenas de milhares de pessoas. Apenas alguns milhares sobreviveram e fugiram para o deserto, a leste da Serra Ancestral. Durante a fuga, um sobrevivente após outro morreu no deserto. Um dia, eles foram cercados pelos animais no deserto. Mais tarde naquela noite, Neely e Ezion procuraram o conforto na alma um do outro. Naquela noite, Neely finalmente abraçou a deusa de seu coração com os braços. Sob o céu noturno, o luar prateado tornou-se um véu nebuloso. O físico requintado de Ezion, com sua pele cristalina que parecia ter sido moldada em uma escultura de jade. Eles se abraçaram com uma paixão louca. Se não fosse pela destruição da Cidade da Glória, e pela terrível fuga, ele nunca poderia ter obtido o favor de Ezion. Ele tinha um talento ridiculamente baixo e era de uma família em declínio. Depois daquela noite, eles encontraram outro grupo de animais e, a fim de protegê-lo, Ezion morreu pelas mãos de um dos animais. Neely nunca esqueceria aquele momento. Depois, de experimentar diversos ataques que ameaçaram sua vida, Neely sobreviveu e saiu do deserto sem fim. Embora seu talento fosse baixo, seus instintos de sobrevivência permitiram a Neely viajar pelo continente divino. Ele encontrou muitas pessoas que estavam lutando contra as bestas. Ele também se deparou com muitas coisas misteriosas, e é claro que com o livro do espírito demoníaco temporal. Se não fosse pelo livro, Neely não teria sido capaz de voltar. Esse misterioso livro do espírito demoníaco temporal, realmente o trouxe de volta através do tempo. Ele foi trazido de volta antes da destruição da Cidade da Glória. Antes de seus pais, família e irmãos morrerem na batalha. Antes da morte de Ezion na fuga. Desde que eu voltei, os céus me deram outra chance. Eu não vou deixar a destruição da Cidade da Glória acontecer de novo. Neely disse em voz baixa, rangendo os dentes. Ele firmemente tomou sua decisão. Ele vagamente se lembra de que ele deveria ter se matriculado no instituto neste ano e ele deveria ter 13 anos. Neely queria rir de felicidade. Estou de volta, que bom. Sabe o imperador, a próxima vez que nos encontrarmos, vou derrotá-lo, e vingar a minha vida anterior. Se não fosse pela destruição da Cidade da Glória, ele e Ezion seriam de dois mundos diferentes. Não seria possível que eles estivessem juntos. Ezion era a filha do Lorde da Cidade da Glória, para não mencionar que seu avô é o espiritualista demoníaco de rank lendário Emo. Neely era de uma família que estava impotente e estava em declínio. Ambos, no meio da fuga, construíram sentimentos profundos um com o outro. Quando Ezion entrou na escola, ninguém na sala conhecia sua identidade. Neely só descobriu mais tarde sobre sua identidade. Dentro da Cidade da Glória, há 3 famílias principais. A família divina, a família sagrada, e a família do vento nevado. Eles representavam o poder supremo da Cidade da Glória, o pináculo das famílias nobres. O senhor da cidade era geralmente escolhido de uma dessas 3 famílias.
Depois das 3 famílias principais tinham 7 famílias nobres e depois deles estavam as 12 famílias aristocratas. Nili pertencia à família Marcas Celestiais, que estava no último lugar das famílias aristocratas. Embora tenham um pouco de status, há uma diferença astronômica no status quando comparado às 3 famílias principais e às 7 famílias nobres. Com o fundo de Nili, querer estar com Ezion era simplesmente impossível. Mas, uma firmeza brilhou nos olhos de Nili, desde que ele renasceu tudo isso ainda era um problema. Embora sua fundação atual fosse pobre, com o vasto conhecimento de sua vida anterior, melhorar seu talento não é impossível. Nili, por que você está sorrindo? Lupial perguntou, olhando perplexo para Nili. Ele estava se perguntando se ele estava louco, já que ele estava rindo sozinho por algum tempo e estava até mesmo olhando para Ezion com um olhar lascivo. Apenas sendo feliz. Estou feliz em vê-lo, bom irmão. Nili declarou enquanto abraçava excitadamente Lupial. É um hábito de sua vida anterior. Depois de ser ridiculamente abraçado por Nili, Lupial murmurou com raiva, Oi, Nili. Quem é seu bom irmão, seu gaizão? Rápido, me solte. Lupial lutou. Eles apenas começaram a escola há não muito tempo. Só se conheciam há alguns dias. Eles não estavam nem perto o suficiente para esse nível de intimidade. Nili não afrouxou seu abraço. Ele olhou para Lupial seriamente e riu, não importa o que você esteja pensando, no meu coração, você sempre será meu bom irmão. Naturalmente, Nili não podia contar a Lupial as aventuras de vida e morte de sua vida anterior. Vendo o olhar de Nili, Lupial ficou atordoado e não pôde deixar de dizer, esquisito. No entanto, não importa o que, as palavras que Nili disse anteriormente, fez ele se sentir comovido. Lupial olhou para Nili e disse, sei que você é alguém de uma das famílias nobres da Cidade da Glória, mas deixe-me adverti-lo. Não tenha ideias com aquela garota. Sua identidade é extremamente misteriosa. Ouvi dizer que quando ela se juntou ao instituto o diretor pessoalmente arranjou seu dormitório. Nili sorriu um pouco, Lupial ainda não sabe a identidade de Ezion que ele já sabia. Ela é minha mulher. Nili declarou, olhando para a bela garota de cabelos compridos não muito longe. Seu coração era excepcionalmente firme, quando pensava na paixão daquela noite. Nili não podia deixar de sentir calor em seu coração. Nili de repente se lembrou, ele e Ezion ainda tinham apenas 13. Zion, quando você crescerá para se tornar aquela bela e encantadora mulher? Eu vou te proteger e cresceremos juntos. Não muito longe, Ezion sentiu algo. Ela virou a cabeça e olhou para Nili. Ela gentilmente enrugou suas sobrancelhas, e pensou que Nili deve ser um nobre brincalhão. Desde o início da aula, ele a encarava sem restrições. Se ele se atrever a provocá-la, ela não o deixará fácil. Ezion não queria usar seus status para fazer amigos, mas isso não significa que ela se submeteria à humilhação quando fosse intimidada.